que possa reinar em nossas vidas, o Espírito reine sobre a carne. Amém? Às vezes nós não entendemos o nosso próprio agir, mas quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, que nós confiamos nele, Ele nos orienta, Ele nos direciona para o centro da sua vontade. Deus, te agradecemos por esse período de louvor, te agradecemos porque Tu és bom, mas agora também chegou o momento da Tua palavra, que o Senhor possa falar aos nossos corações, não aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que o Senhor tem direcionado para cada um de nós. Por isso, Pai, desde já, eu sou o Teu vaso, o Teu servo, usa-me para falar ao coração da Tua igreja, em nome de Jesus, amém. Amém? Hoje a gente vai falar sobre o reino de Deus. Será uma mensagem breve, não será demorada, mas bem objetiva, para que a gente possa ter o entendimento do que é o reino de Deus. Muito se fala no reino de Deus, no reino de Deus, no reino de Deus, mas de fato, será que estamos vivendo o reino de Deus? E para começar essa mensagem, vamos iniciar lendo o livro de Mateus, capítulo 6, versículo 33, que é o versículo base da mensagem de hoje. Se todos dessem ouvidos à palavra de Deus, esse mundo seria diferente, mas nós também sabemos que nos últimos dias seria assim, haveria a apostasia, que as pessoas teriam comichões no ouvido, que as pessoas juntariam para si doutores que falassem segundo o que eles querem ouvir. Então, vamos perceber nessa noite que o reino dos céus é para poucos. No livro de Mateus, no capítulo 6, versículo 33, diz assim: busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. O que é o reino de Deus? Nós sabemos que essa palavra, antes desse versículo, alguns versículos antes, Jesus está trazendo um alerta, algumas informações para nossas vidas. Ele traz para nós, sabemos muito bem que essas demais coisas serão acrescentadas. Que coisas são essas? Comida, bebida, vestimenta. Porque ele fala em alguns versículos, principalmente no 6:28, ele diz: porque andais ansiosos quanto ao vestuário? Observai que crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Essas são as demais coisas. Ele está dizendo para mim e para você: por que ficar preocupado com o que você vai vestir? E ele segue dizendo: portanto, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. Ele traz no versículo 31, portanto não andeis ansiosos, dizendo que comeremos, o que beberemos, ou que nos vestiremos, pois os gentios procuram todas essas coisas, porque vosso Pai Celeste sabe o que necessitais de todas essas coisas. Buscai primeiro o reino, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas.
Então, buscar o reino de Deus é a prioridade. Porque essas outras coisas que a gente se preocupa demais, não faz parte do reino de Deus. Estas coisas nós já temos porque o nosso Pai sabe do que nós necessitamos. Aí Jesus fala, não andeis ansiosos. E outra coisa que eu trago aqui uma observação, se Deus irá acrescentar, é porque você já tem. Mas esse acrescento, esse incremento, só são para aqueles que buscam o reino de Deus e a sua justiça. Porque Deus é um Pai bom, Deus é um Pai zeloso, Deus é um Pai que cuida dos seus. Então Deus não irá deixar ninguém morrer de fome, Deus não irá deixar ninguém passar necessidade. A não ser que alguns prefiram assim, até nos países mais pobres que existem, Deus tem levantado pessoas, missionárias, ONGs, pessoas para estarem ali levando alimento. Ou seja, Deus está falando que o básico para se viver você já tem. Mas Ele quer acrescentar mais ainda a sua vida. E Ele diz na sua palavra, buscai o reino de Deus e a sua justiça. Jesus nos faz um alerta para duas coisas importantes, reino de Deus e a justiça. Mas a gente tem procurado muito o reino dos homens, o reino deste mundo. Mas Jesus já disse, vós não sois deste mundo. E que reino é esse que Jesus está pregando? Que reino é esse que Jesus chegou pregando? Que reino é esse? No livro de Lucas, no capítulo 13, no versículo 20, vamos pensar a partir do 18, é um pouco longo. Diz assim: então Jesus perguntou, o que se assemelha o reino de Deus? O que eu compararei? O que é que parece? Parece com o quê? Como é? Como é que funciona isso? Versículo 19, se assemelha a um grão de mostarda, que o homem semeou na sua horta. Ele cresceu e se tornou uma árvore, e as aves do céu fizeram ninho nos seus ramos. Ou seja, o reino de Deus, ele parece ser pequeno, mas ele cresce, ele dá ramos, ele vira uma árvore, ele serve de pastagem, de repouso, de segurança. O reino dos céus, quando uma pessoa se dispõe a viver, a buscar o reino de Deus, só basta uma pessoa disponível e Deus fará grandes coisas. Por isso o reino dos céus não é para um multidões, o reino dos céus é para poucos. Por quê? Versículo 20, mas uma vez ele perguntou, o que compararei ao reino de Deus? É como o fermento que uma mulher pegou e misturou com 3 sacos de farinha, e toda a massa ficou fermentada. Ou seja, o evangelho, o reino de Deus, é uma pequena coisa que faz grandes mudanças. Um fermento em 3, sacos de farinha, e toda a massa ficou fermentada. Quando nós buscamos o reino de Deus, somos o fermento, nós chegamos e modificamos. Isto é o reino de Deus. Então, se o que estamos fazendo não está modificando, não está havendo mudança, isso não é reino de Deus, é reino dos homens. E Jesus continuou, 22, portanto Jesus foi pelas cidades e pelos povoados e ensinava. Prosseguindo em direção a Jerusalém, alguém lhe perguntou, Senhor, serão poucos os salvos? E eu faço essa pergunta a você.
serão poucos os salvos? Será que está todo mundo salvo? Será que Jesus morreu numa cruz, está todo mundo já está com a passagem comprada e já prontinho para entrar no reino de Deus? E ele lhe disse: esforcem-se para entrar pela porta estreita, porque eu digo a vocês que muitos tentarão entrar e não conseguirão. A questão é que o reino de Deus, que o texto que nós acabamos de ler, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, a porta é estreita, ou seja, tem regras, ou seja, tem que ser conquistado, não há facilidades humanas, é necessário haver renúncia. A palavra renúncia. Venha como está, mas não permaneça como está. Olha aqui a palavra, o reino de Deus, ele traz mudança, como um pequeno grão de mostarda, que cai numa terra e sobe e cresce, nasce uma planta bonita, e ela há pastagem, nela há segurança, porque os pássaros fazem ninho. Houve uma modificação no ambiente. Se existe uma igreja que busca o reino de Deus, ao redor dela o ambiente muda. Se o que você está fazendo é reino de Deus, tem que haver mudança, seja em qualquer área que for. Então Jesus fala no versículo 24, ele diz: olha, esforcem-se para entrar pela porta estreita, esforcem-se. Porque eu digo a vocês que muitos tentarão entrar e não conseguirão. E quando o dono da casa se levantar e fechar a porta, vocês ficarão de fora, batendo, pedindo: Senhor, abre-nos a porta. Porém, responderá: não os conheço, nem sei de onde vocês são. O reino de Deus, ou o reino dos homens, estão tentando alargar a porta que Jesus disse que é estreita, permitindo todo tipo de situações no reino de Deus aqui na terra. Porque o reino de Deus aqui na terra é você, é a igreja. Você é a igreja de Jesus. Você que prega o reino de Deus, porque nessa época Jesus estava pregando o reino de Deus. O que é pregar o reino de Deus? Ele estava mostrando àquelas pessoas que existe algo melhor, que existe um lugar que eles não conhecem, mas que Jesus foi ali para dizer para eles: existe um lugar onde há um Deus, onde há um rei, onde há ruas de ouro, aonde lá não tem ladrão, lá não tem doença, lá você não irá sofrer, lá é um lugar de excelência. E eu quero levar vocês para este lugar. Por isso eu vim, por isso eu morri, porque ninguém tem interesse de ir em um lugar onde não conhece. Pelo menos alguém disse: olha, eu fui em tal lugar e lá é muito bom, e você vai ter o interesse de ir a este lugar. Então Jesus, ele estava mostrando àquela nação: olha, o reino de Deus não tem nada a ver com o que vocês buscam aqui na terra. Aqui vocês se preocupam com tudo, aqui vocês andam ansiosos com o que vai comer, com o que vai beber, com o que vai vestir. Olha só, olha aquelas plantas ali. Nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como uma delas, que depois que elas estão tão formosas, vai murchar e vão ser queimadas. Eu quero trazer algo mais excelente para a sua vida. Eu quero que você venha mais fundo, mergulhe no Espírito Santo, mergulhe no oceano e venha conhecer coisas grandes e admiráveis que você ainda não viu. O reino de Deus, ou o reino dos homens. Muitas pessoas buscando aí o reino dos homens, achando que estão buscando o reino de Deus, mas não estão buscando o reino de Deus.
E aqui Jesus está falando da sua vinda. Porque aqueles que não entrarem pela porta estreita, quando Jesus voltar, baterão e pedirão socorro, perdão, mas será tarde demais. 27, ele porém responderá: não os conheço, nem sei de onde vocês são. Afastem-se de mim, todos vocês que praticam a injustiça. Tem muita gente aí dizendo que está vivendo o reino de Deus, mas ele pratica a injustiça. Ele é injusto. Para prejudicar os outros, ele apoia a mentira. Posa de justo, mas na realidade não é. E diz que está vivendo o reino de Deus. 28. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando vocês virem Abraão, Isaque, Jacó, todos os profetas no reino de Deus, mas vocês excluídos. Jesus está dizendo que virá o grande dia que ele vem buscar a sua igreja, e todas essas pessoas que buscaram o reino de Deus estarão na glória com Deus, e você que rejeitou o reino de Deus e buscou o reino dos homens estará de fora observando esses homens, eu e você que buscou o reino de Deus, vivendo em paz, em segurança e em conforto. Pessoas virão do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul e se assentarão à mesa no reino de Deus. De fato, há muitos que serão primeiros e há primeiros que serão últimos. O reino de Deus consiste em vida eterna. No reino de Deus está preparado uma grande festa para receber a mim e a você. Mas o reino de Deus, de onde ele é? Como se acessa esse reino? Será que estou vivendo esse reino? No livro de Lucas, capítulo 17, 20, diz assim: certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando virá o reino de Deus, Jesus respondeu: o reino de Deus não vem de modo visível. O reino de Deus, aqui Jesus está falando que é a sua vinda. Quando Jesus voltar, pegará muitas pessoas de surpresa, porque o reino de Deus ele não vem do modo, como as pessoas esperam, como as pessoas pensam que é, como as pessoas acham que tem que ser. O reino de Deus, ele virá do modo visível. Todo olho verá, toda língua confessará. Ou seja, não há nada oculto. Ele vem visível para aqueles que buscaram o reino de Deus. Mas tem pessoas que querem viver o seu próprio eu, o seu próprio achismo, e querem viver na porta larga, dizendo que está vivendo o reino de Deus. Mas não, a palavra está sendo pregada aí, claramente, em todos os lugares. Mas quando você menos esperar, Jesus virá. E aquele que não estiver pronto, não verá. Não terá tempo de se arrepender. Por isso, arrepende-te agora, enquanto há tempo. Mas no que se consiste o reino de Deus? 1 Coríntios capítulo 4, versículo 5, 20 diz assim: pois o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. O reino de Deus não fica só em palavras, mas em atitudes. O reino de Deus, a palavra diz que os sinais seguirão os que creem. A pessoa vem para uma igreja
Se essa igreja de fato pregar o reino de Deus, há mudança, há poder, há manifestação, há cura, milagres e maravilhas na vida da pessoa. Isso é o reino de Deus. O reino de Deus, ele transforma vidas. O reino de Deus transforma vidas. Ele liberta. Se você está vivendo em um lugar onde você não está vivendo bem, onde não está havendo transformação, onde não está sendo pregada essa palavra, isso não é reino de Deus, é reino dos homens. Tenha cuidado, você pode ficar de fora, porque a porta é estreita. Tem se falado muito no homossexualismo. E às vezes é difícil tocar neste assunto. Então eu não posso dar a minha opinião, porque a minha opinião não importa. A minha opinião só é dada para quem quer ouvir. Eu tenho que guardar ela para mim. Mas o que a Bíblia Sagrada diz? Não é permitido a prática homossexual. Isso é porta larga. Como assim também não é permitido a um homem ter mais de uma mulher. Isso chama-se porta larga. Mas a porta estreita, o homem tem que se casar uma vez e ficar com a sua mulher. Isso é porta estreita. A porta larga pode tudo. Então não é simplesmente sobre o homossexualismo, é simplesmente sobre obedecer, desejos, olha, dê seu jeito, busque ajuda, vai orar, vai buscar, sabe, é melhor você entrar no céu com esses desejos, do que para o inferno praticando-os. É porque hoje está muita evidência, mas o homossexualismo sempre existiu. Mas de fato ficará de fora não só as pessoas que cometem a prática e não se arrependem, mas também aqueles que, sabe, que rouba, que mata, que engana, que mente, que adultera, os beberrão, os feiticeiros. Daqui a pouco eu vou ler o versículo, não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia Sagrada. Então isso não é opinião, isso é a verdade. Deus ama o homossexual, Deus ama o beberrão, Deus ama o cachaceiro, Deus me ama, Deus te ama, Deus ama todos. Por isso que Ele nos chama para perto dEle, venha como está, deixa que eu te faça uma mudança, deixa o reino de Deus entrar na sua vida, e aí Deus vai modificando você dia após dia, vai transformando você dia após dia. O reino do céu consiste em renúncia. Se antes eu bebia, hoje eu não bebo mais. Se antes eu me prostituía, agora eu não me prostituo mais. Se antes eu era, adúltero, se antes eu não aguentava ver uma mulher que eu já ia mexer, agora eu já não faço mais. Isso não quer dizer que lá dentro, no fundo, no seu coração, às vezes não bate o desejo de você voltar a fazer. É um pecado? É, porque Jesus fala que só de pensar em matar, já matou. É pecado, mas não somos salvos por meio de pecado, somos salvos por meio da graça. A graça quer dizer favor imerecido. Todos nós pecamos, todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus, mas a graça, superabundou, a graça nos trouxe de volta para o centro da vontade de Deus, a graça nos religa novamente com o Pai. Portanto, não é por, merecimento. Não merecemos, o que nós merecíamos era a morte, mas Jesus transformou a nossa sentença em vida na cruz do Calvário.
A cruz nos liga novamente e agora é preciso nós renunciar dia após dia, pegar a nossa cruz e seguir a Jesus, assim como ele disse, ó, quem quer vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Aqui eu entendo que Jesus está dizendo assim, olha, eu sei que eu tenho que levar essa cruz, eu sei que eu não cometi pecado, eu sei que a cruz, aquele que carrega o madeiro, aquele que carrega a cruz, esse será contado como maldito, porque está escrito que maldito é todo aquele que for pregado no madeiro. Eu sei que eu não sou maldito, eu sei que eu não pequei, eu sei que se eu quisesse sair daqui, eu sairia, mas olha só, eu sei que eu tenho que passar, porque eu disse ao meu pai, pai, eis-me aqui, eu irei. E a palavra diz que Jesus, ao chegar no momento em que ele sabia que passaria por toda aquela situação, ele disse, pai, se for possível, passa de mim esse cálice, contudo, que não seja feita a minha vontade, mas sim a tua. E possível não foi. Jesus teria que ir até o fim, então ele disse, olha, eu sei, mas eu não estou reclamando, eu sei, porque a palavra diz que ele foi como ovelha muda ao matadouro, ele foi como ovelha muda, calada, sofreu as dores, sofreu as chicotadas, sofreu os açoites, sofreu a cusparada, sofreu, sabe, as palavras negativas, ele carregou a sua cruz. Então ele está dizendo, se você quer vir comigo, tome a sua cruz e siga-me, não reclame, aceite, siga Jesus, porque Ele está fazendo o caminho para eu e você trilhar. Ele está dizendo, olha, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou a tua esperança, eu sou o teu amor, eu sou o teu amigo, eu sou o teu pai, eu sou o teu ajudador, eu vou te ajudar a carregar a cruz, porque também Simão ajudou ele a carregar a cruz, para mostrar para mim e para você que não é necessário você carregar sozinho a sua cruz. E a sua cruz não é a sua esposa, não é o seu esposo, não é a sua cruz, é a sua vida que Deus te entregou. Vá até o fim, assuma as responsabilidades, tenha responsabilidade, coloque a mão no arado, não olhe para trás. Se você é um pai de família, honre a sua esposa, honre a sua família, seja digno, seja respeitado. Se você é um filho, obedeça a seus pais. Se você é uma esposa, seja submissa em amor, ajude o seu esposo. Se você é o esposo, ame a sua esposa como Cristo amou a igreja. Tenha uma família sólida. Os problemas virão, dificuldades virão, mas com Cristo venceremos todas elas. Isso é tomar a sua cruz e seguir a Jesus. Reino de Deus. Porque isso não consiste nessas coisas, é poder de Deus, não é só em palavras, tem que ter poder, tem que ter ação, tem que ter atitude. Isso é reino de Deus. Muitas palavras bonitas, muitas pregações bonitas, muitas, sabe, nas redes sociais, mas não vivem o que pregam. Isso não é reino de Deus. Lucas 9:2 diz assim: então, invejosos estão invejosos a pregar o reino de Deus e curar enfermos. Olha só, como no reino de Deus tem todas essas coisas. Busque o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Lucas 13:18. Então Jesus respondeu que se assemelha ao reino de Deus, ou que se compara, nós lemos aí as comparações que Jesus fez, e hoje podemos comparar o reino de Deus, se de fato estamos vivendo o reino de Deus, se estamos pregando o reino de Deus e a sua justiça, é se nós estamos vivendo a palavra de Deus, se nós estamos pregando aquilo que Jesus pregou.
Amém. Jesus dá alguma ordem aos seus discípulos no livro de Lucas 10, versículo 9. Ele diz assim: olha, curem os doentes que ali houver e digam-lhes: o reino de Deus está próximo de vocês. Isso é reino de Deus. Curar. Se você chegar em um lugar como mensageiro de Deus, como um participante do reino de Deus, a ordem de Jesus é: curem os doentes que ali houver e digam para eles que o reino de Deus está próximo. O reino de Deus está próximo de você. Quer dizer o quê? Olha, diante de você está aqui um mensageiro do reino de Deus. A palavra de Deus está diante de você. A oportunidade de mudar de vida está diante de você. Eu já contei essa história aqui uma vez. Eu encontrei um rapaz, um senhor alcoólatra, assentado numa praça com um grupo de alcoólatras com ele. E eu parei o carro junto com um pastor e ele sentou do lado cobrando para guardar o carro. Eu falei: não, vou ficar aqui no carro, não vou sair. E ele falou: nós mesmo assim tem que pagar. Eu comecei a conversar com aquele homem. Ele me disse que já teve família, que tinha filho, esposa, mas que todo mundo abandonou ele por conta do alcoolismo. E eu era jovem na época. Eu falei para ele: eu tenho um remédio que pode mudar a sua vida. Se o senhor quiser esse remédio, a sua esposa volta hoje, os seus filhos voltam hoje, o senhor vai parar de beber hoje. O senhor quer esse remédio? Ele disse: eu quero. Eu tomei até um susto, porque não estava preparado para aquela resposta. Mas eu falei: vou fazer como meu pastor faz na igreja. Eu falei: então repita comigo essas palavras. O remédio que eu tenho é Jesus. Você quer a Jesus? Ele disse: eu quero. E orei por ele. Ele confessou a Jesus. E quando o pastor chegou próximo ao carro, eu contei a ele o que aconteceu e fomos para casa. Em um local, no meio do nada, eu fiquei pensando no carro: como é que esse homem irá mudar de vida se não tem uma igreja próxima dele? Não tem alguém que saiba que ele aceitou a Jesus? Nós nem daqui somos. O que será? Eu falei: pastor, será que ele vai permanecer? O pastor: só Deus sabe. Mas aquilo ficou assim. O pastor retornou lá 15 dias depois para pegar o resultado dos exames. E ele foi no mesmo local onde os alcoólatras ficavam. E ele perguntou pelo seu José. E eles disseram: aquele ali, ele foi para a lei dos crentes. A esposa veio aqui buscá-lo, os filhos também. Ele já não se encontra mais aqui. Aquilo me deu uma lição tão grande, porque o reino de Deus consiste em mudança, no poder de Deus. E quando uma pessoa recebe o reino de Deus, a vida dela muda. Então a única coisa que eu precisei fazer é o que Jesus está falando aqui para os seus discípulos: curem os doentes e digam para eles que o reino de Deus está próximo deles, que eles possam buscar o reino de Deus. Lucas 17, 21 fala: tampouco se dirá: aqui está ele ou lá está, porque o reino de Deus está entre vocês. O reino de Deus está entre o povo de Deus. Então não fique buscando em qualquer lugar. É fácil de encontrar. No livro de Atos 28, 31 diz: pregavam o reino de Deus, ensinava a respeito do Senhor Jesus Cristo abertamente, sem impedimento algum. O reino de Deus consiste em ensino da palavra de Deus. O reino de Deus consiste em pregar para todos. Eu passei agora indo para a Vida Nova, para a igreja do meu amigo Bispo Ju, e eu vi um grupo de cristãos numa pracinha ali, com a caixa de som ligada e pregando o reino de Deus. E as pessoas passam, outros não dão nem importância, mas o reino de Deus é isso. É poucos, mas
a semente, quando ela germina e cresce, ela abençoa muitas pessoas. Amém? No livro de Marcos, capítulo 1, versículo 15 diz: o tempo é chegado, disse ele, o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam no Evangelho. A chamada de Deus nesse tempo é: arrependam-se e creiam no Evangelho. As pessoas não estão mais crendo no Evangelho. Por quê? Porque de alguns maus testemunhos, mas também não é só isso, é a dureza do coração. A frieza tomou conta de tal forma, muitas pessoas desistiram durante a pandemia, depois da pandemia não voltaram mais às suas igrejas. E Jesus está falando hoje: o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam no Evangelho. Deus tem o melhor para você. Reino de Deus, o reino dos homens. O reino de Deus também é das crianças, porque no livro de Lucas, no livro de Marcos, capítulo 10, 15, fala: em verdade digo que quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. A criança, ela é simples, a criança, ela é confiável, a criança, ela é, inocente. A criança, ela confia. Então, quem é aquele que não confia em Deus, não entrará nele. Aquele que não confia, eu pergunto às vezes a algumas pessoas: você crê na Bíblia Sagrada? E a pessoa me responde: não em tudo. Eu já não entro muito em assunto com ele, porque ela não crê. Então, ela vai crer naquilo que convém a ela. Então não adianta ficar falando coisas para ela, porque se ela entender e ela gostar do que eu disser, ela vai apoiar. Mas se o que eu falar baseado na Bíblia, ler um versículo, ela não concordar, ela não vai se importar, porque ela não crê no que a Bíblia diz. Portanto, essa pessoa ficará de fora, porque a palavra diz que tem que receber como uma criança. E o que é o reino de Deus? No livro de Romanos diz assim, Romanos 14, 17: pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz, alegria no Espírito Santo. Eu vou repetir: o reino de Deus não é comida e nem é bebida. O reino de Deus não é a farra. O reino de Deus não é a porta larga que as pessoas têm feito por aí. Mas o reino de Deus é justiça, é paz, é alegria no Espírito Santo. Tem pessoas aí vivendo um falso reino de Deus. Elas têm frequentado uma igreja, ela tem, estado no meio do povo, mas ela anda triste, ela anda abatida, ela anda desesperada, ela não tem alegria, ela não tem alegria de viver. Em alguns lugares você entra e se sente mal. Isso não é reino de Deus, porque o reino de Deus, ele é justiça, o reino de Deus é paz, o reino de Deus traz paz, não traz confusão. O reino de Deus é a alegria no Espírito Santo de Deus. Então, se você está num lugar onde você é oprimido, opresso, o Espírito Santo de Deus não pode agir. Isso não é reino de Deus. Como é que o Espírito é de Deus e ele não pode agir no reino dele? É para a gente raciocinar um pouco. O povo sofre por falta de conhecimento. Primeiro Coríntios 6,10 diz: nem os ladrões, nem os avarentos,
nem os alcoólatras, nem os caluniadores, nem os trapaceiros herdarão o reino de Deus. Eu vou ler mais uma vez. O nome disso aqui é porta estreita. Não é a minha opinião. É o reino de Deus. Consiste em regras. Você quer viver no reino do homem? Viva. Faça da sua vida o que você bem quer, entenda. Mas o reino de Deus consiste nisso. No céu não entrará ladrão. No céu não entrará avarento. Porque tem gente que está vivendo o reino de Deus, mas está roubando. Isso aí é porta larga, não é reino de Deus. Tem gente que está vivendo o reino de Deus, mas é avarento. Sabe? Aquela pessoa difícil de lidar, avarento, olha, mão fechada. E diz que está vivendo o reino de Deus. Não está vivendo o reino de Deus. Os alcoólatras. Tem pessoas aí que acham que pode estar na igreja e beber, tomar uma cervejinha. Pode estar na igreja e tomar um vinhozinho de vez em quando. E diz não tem embasamento bíblico. Não tem aqui, está dizendo o quê? Sabe qual é a desculpa agora? Aí é a tradução que não vem do original do grego. Essa palavra não existia no original. Bebida alcoólica. Quem assim o faz, não entrará no reino. Sou eu que estou dizendo? É o texto que está dizendo. Os alcoólatras. O álcool e tudo aquilo que traz destruição não é permitido para quem quer entrar no reino de Deus. Porque muitos podem dizer, mas o álcool, todo mundo que bebe o álcool, ele tem uma mudança de comportamento. Uns ficam bravos, outros ficam mansos, outros ficam de bobeira, outros apanham e nem sabem quem bateu, e por aí vai. Como é que isso pode ser bom? Fugir de tudo aquilo que tem aparência do mal, e o álcool tem aparência do mal. Isso é, até a própria ciência já é proibido dirigir e beber. Olha, por quê? Por quê? Se não fosse assim, fosse algo bom. Porque a maioria dos acidentes é causada por bebedeira. A maioria das separações é causada por bebida. As pessoas querem viver uma vida de farra, de alcoolismo. Chega um momento que isso acaba com o relacionamento. E pessoas que chegam num nível tão baixo, a ponto de abandonarem tudo e andar com uma garrafinha de cachaça na mão. E aí chega num ponto que fica difícil um retorno. Só Jesus, se a pessoa abrir o coração. E para finalizar, no livro de João, capítulo 3, versículo 3. Em resposta, Jesus declarou: em verdade lhe digo que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Em verdade lhes digo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Como é que você quer entrar no céu, dizer que está vivendo o reino de novo, se você continua sendo a mesma pessoa, ruim, orgulhosa, egoísta? Tem gente que não perdoa. Tem gente que, eu não quero mais saber de fulano. Some, como se nunca fosse precisar de novo. Tem pessoas que antes não perdoava por nada e continua
não perdoando. E aqui eu abro uma aspas e volto para a questão do homossexualismo. Que moral tem um cristão para falar para o homossexual que a prática do sexo dele entre homem com homem, mulher com mulher está errado? Se ele é avarento, se ele não perdoa, se ele é rancoroso, ele também não entrará no céu. A porta é estreita. Crentes que não perdoam. E aqui eu também abro outro parêntese. Perdoar não quer dizer caminhar juntos. Perdão é algo diferente. O perdão é você se libertar. Porque quando você perdoa alguém, seu coração está limpo. Se você perdoa, mas quando você vê a pessoa, seu sangue ferve, você não perdoou. Perdoar é você liberar a pessoa dentro do seu coração. Agora você não precisa mais andar com ele. Você não precisa mais compactuar daquilo que ele faz. Você não precisa nem ficar perto dele para não se machucar novamente. Mas o seu coração precisa estar liberado. A ciência diz que as pessoas mais rancorosas que não perdoam, essas são mais propícias a ter câncer e doenças gravíssimas. As úlceras surgem de corações amargurados. Isso eu não quero dizer aqui que só essas pessoas terão câncer. Eu estou dizendo que estão mais propícias. Assim como uma pessoa que é muito chegada ao açúcar, ela é mais propícia a ter diabetes. Mas também tem pessoas que não é dada a essas coisas e tem o diabetes. Não estou dizendo porque hoje tem que estar bem explicadinho, esmiuçado, né? O câncer, as doenças vêm para todo mundo. É Deus quem nos dá o livramento. Mas tem pessoas que buscam essas coisas. E na verdade deveriam buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E essas demais coisas, as coisas boas necessárias para viver, serão acrescentadas. Portanto, ficará de fora os avarentos, caluniadores, os trapaceiros não herdarão. Por que fala de herdar? Porque já é seu. O reino de Deus é seu. Jesus garantiu isso para mim e para você. Mas você só herda algo quando o dono morre. Jesus morreu por você, ressuscitou. Somos herdeiros, co-herdeiros com Cristo. Aquilo que era de Cristo, Ele compartilhou comigo e com você. Mas você só vai herdar depois que você morrer para o mundo e viver para Cristo. Depois que você entender que a porta é estreita, depois que você entender que há um reino te esperando. Mas é necessário nascer de novo. Não é uma modificação, não é um armengue, sabe? Não é remendo novo em calça velha, não é odre novo, não é vinho novo em odres velho. É nascer de novo da água e do Espírito. Necessário vos é nascer de novo, uma nova criatura, dia após dia, até alcançarmos a estatura de um varão perfeito. Portanto, não dês desculpas para viver no reino do homem, mas se esforce para obedecer a palavra de Deus. Mudança, seja livre, porque se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Perdoe, abrace,
Seja verdadeiro, seja sincero, seja dedicado, seja esforçado, seja imitador de Jesus. Olha como Jesus fez do dia em que nasceu, quando era criança. Se Jesus sumisse, podia procurar ele na casa do Pai. Ele estava ensinando. Depois a Bíblia relata a sua vida adulta. Jesus estava ensinando, Jesus estava curando, Jesus estava, cuidando, protegendo, Jesus estava pregando o reino de Deus. Jesus era honesto, Jesus trabalhava, Jesus tinha profissão, Jesus tinha família, Jesus tinha amigos. Porém, Jesus não tinha inimigos. Tinham pessoas que odiavam a ele, mas eram pessoas que não entendiam o que Jesus estava pregando. As pessoas que não o conheciam. Assim também como você, tem pessoas que vão te odiar, vão te perseguir, você que não pode entrar nessa. Jesus não guardou rancor dos fariseus, Jesus não guardou aquela, Jesus não desejou que eles fossem destruídos, porque a palavra estava sendo pregada e o homem por si só se destrói. Quando ele não entende que necessário vos é nascer de novo, Jesus pregou para toda a classe, para que ninguém ficasse de fora. O reino de Deus é para todos, mas para aqueles que verdadeiramente entendem que a porta é estreita e que é necessário ter um guia, uma direção, um caminho. E esse caminho é Jesus Cristo, porque Ele é o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem, Jesus fala, vem, porque está falando dele mesmo, até o Pai, a não ser por mim, por Jesus. Portanto, se queres nascer de novo, se queres herdar o reino de Deus, se esforce para ser como uma criança, se esforce para ser justo, se esforce para viver a palavra de Deus. Essa palavra aqui não saiu de moda, nunca sairá de moda. Aqui está o seu manual. E a porta dos céus, do reino de Deus, continua estreita, não alargou. Seja livre em nome de Jesus e Deus abençoe a sua vida. Fica de pé. Deus, nesta noite eu oro pelas pessoas que ouviram esta palavra. Que o reino de Deus os alcance, que a palavra de Deus os alcance. Deus, que haja conversão, que haja mudança, que haja transformação. Que essa pessoa possa repetir, que entrega a sua vida ao Senhor, entrega os teus caminhos ao Senhor, para que ela possa vir ser feliz e ter a vida mudada. Deus, toma essa igreja em tuas mãos. Nós cumprimos o papel dela aqui mais uma vez. Que as pessoas que assim ouvem esta palavra sejam alcançadas pelo teu reino. Toma o vizinho da frente, da retaguarda, da esquerda, da direita. Nós declaramos a paz neste lugar. Acampa teus anjos ao redor desta casa, com espada de fogo, guardando aquilo que é teu. Leva-nos em paz e em segurança. Também nos dá uma semana abençoada, produtiva. Nos guarda, nos livra. Traz livramento para nossas famílias, nossos filhos, nossos entes queridos. Conserva nosso corpo em saúde. E aquele que está enfermo, Pai, eu te peço, cura para a honra e glória do teu nome. Pai, tem muitos filhos teus, e eu te peço agora um específico por uma pessoa, pelo apóstolo, não vou dizer o nome, mas o Senhor conhece. Toma a causa dele em tuas mãos. Dá vitória ao teu filho para que ele possa retomar a sua vida, porque o inimigo tem tentado abatê-lo, mas em nome de Jesus nós repreendemos agora toda a investida de Satanás. Te agradecemos pela cura, Senhor, da tua filha que estava com meningite. Te agradecemos porque o Senhor ouviu a oração do teu povo e já levantou ela daquele leito. Te agradecemos porque o Senhor é bom, porque o Senhor tem cuidado de cada um daqueles que tem
sabe, confiado em Ti. A nossa confiança está em Ti. Muitos confiam em carros, em cavalos, porém nós confiamos em Ti. Por isso, leva-nos em paz, em segurança. Levante as suas mãos. Que o amor de Deus Pai e a graça do nosso Senhor Jesus, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja sobre você. E você diz, amém. Está encerrado.